Olá, me chamo Thais Stephanie, sou discente do sexto período de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Vou apresentar para vocês um seminário da disciplina Plantas Forrageiras e Pastagem 2, do docente Vicente Teixeira. Bom, a espécie que eu vou apresentar a vocês é a espécie Sorgo alepense. Ela é da família das poáceas, do gênero Sorgo e da espécie alepense. Bom, a espécie tem como nomes comuns, ou seja, nomes mais conhecidos, a grama de Alepo, o capim de Alepo, sorgo argentino, capim de Johnson ou capim maçambara, como é mais conhecido aqui no Brasil. Esse gênero da espécie ele é nativo do continente africano e do continente asiático. Na África, nas áreas mais ou menos do Egito e da Líbia. Na Ásia, por volta do Afeganistão, da Armênia, da Índia, do Irã e por aí vai. No entanto, ela tem uma distribuição geográfica bem dispersa. O gênero está presente na África, nas Américas, no continente asiático, no continente austrálico, no europeu e no Pacífico. Bom, a planta, dentro de seus aspectos botânicos e morfológicos, apresenta um crescimento ereto, rizomatoso, perene, crescendo de 1 metro a 2,5 metros de altura, com rizomas fortemente desenvolvidos em até 2 metros de comprimento, distribuídos principalmente nos 20 centímetros superiores do solo. Seus caules são não ramificados, com nódulos glabros ou finamente pubescente. Suas bainhas foliares geralmente glabras, língula ciliada membranosa, com cerca de 2 milímetros de comprimento, lâminas lineares, ápice afilado, até 60 centímetros de comprimento e de 1 a 2 centímetros de largura. Sua panícula é aberta, lanceolada ou piramidal também. Tem cerca de 15 a 25 centímetros de comprimento e de 3 a 25 centímetros de largura. Possui ramos secundários ascendentes, espigueta séssil, composta por um florete fértil e um lema basal estéril. Sua cariopse, cercada por algumas glumas amarela palha, marrom avermelhada e preto brilhante. Seu lema de florete é superior, frequentemente com 1 centímetro de comprimento, torcido na base. Suas espiguetas são pediceladas, de 4 a 6,5 milímetros de comprimento, contendo lemas vazios ou estaminados. Seus cariopses são marrom avermelhado, com a produção média de 160 mil sementes por quilo. O sorgo alepense ele é uma planta considerada menos robusta, só que fortemente desenvolvida, com rizomas bastante alongados e abscisão limpa na base da espigueta. Bom, em relação ao uso da espécie, podemos citar a espécie no quesito forragem. Ela não é muito utilizada devido ao seu alto índice de infestação no solo. Em quesito de meio ambiente, ela até tem um efeito benéfico na redução da erosão. No entanto, tem um efeito negativo por ser considerada uma das ervas daninhas mais graves de cultivo. Ela é uma das plantas invasoras mais temidas no mundo. E no Brasil, sua área de infestação vem aumentando muito, sendo frequente ao longo de rodovias, invadindo lavouras anuais e perenes, principalmente a da cana-de-açúcar. A sua presença, ela se não controlada, inutiliza o solo para a agricultura, exceto para pastagem, cujo valor forrageiro é razoável. Em outros meios, o gênero ele tem sido utilizado como base genética para melhoramento de forrageiras perenes de curto e longo prazo, proporcionando melhorias em relação aos tipos parietais. Já que o
os sorgos perenes, incluindo o sorgo alepense, eles estão sendo desenvolvidos como forrageiras, mas também estão surgindo como nova fonte potencial de energia para competir com a cana-de-açúcar, mas isso em critério de melhoramento genético. Em relação à temperatura, ele é encontrado em trópicos úmidos, subtrópicos e zonas climáticas mediterrâneas, adaptação variando de acordo com a origem ecotípica. Isso sugere uma faixa de adaptação mais ampla, com temperaturas médias de cerca de 7 a 27 graus Celsius. Embora a maioria dos ecotipos sejam sensíveis a geadas, alguns conseguiram passar o inverno em zonas temperadas quentes da Europa, Estados Unidos e Canadá. As plantas geralmente são intolerantes às condições quentes e secas, que podem levar à dessecação e morte do seu rizoma. No entanto, a seleção natural para rizomas de crescimentos mais profundos permitiu que o sorgo alepês se espalhasse para áreas mais frias, embora os biotipos mais resistentes ao frio se reproduzem principalmente por sementes. Ela requer luz total para seu melhor crescimento e desenvolvimento. E em relação ao seu desenvolvimento reprodutivo, seus rizomas, que geralmente iniciam um mês ou 45 dias após a emergência, coincidindo com o perfilhamento ou estágio de 6 a 7 folhas de crescimento da parte aérea, estão bem desenvolvidos por 6 a 7 semanas. Embora seja principalmente uma planta de dias curtos, os tempos de floração são altamente variáveis, pois depende em grande parte da temperatura. Bom, dentro do valor alimentar, mesmo sendo uma planta invasora muito grande, a espécie do sorgo ele pode ser utilizado de forma que depende muito da fertilidade do solo e do estágio de crescimento. A ração de melhor qualidade é produzida em solos férteis, embora a forragem do sorgo ela seja mais saborosa e nutritiva quando jovem, ela também é o estágio em que há maior risco de envenenamento por ácido prússico no gado. Em relação à sua patabilidade e aceitabilidade, as espécies produzem forragem muito palatável quando jovens, e a palatabilidade vai declinando conforme a idade da planta. No entanto, essas plantas elas possuem um alto risco de toxicidade, ou seja, sob certas condições, muitos, se não a maioria dos sorgos do gênero como um todo, ele tende a acumular grandes quantidades de glicosídeos cianogênicos, particularmente no seu crescimento jovem, onde a planta se torna mais palatável. E esses glicosídeos podem ser convertidos no rumen ao ácido prússico ou ácido cianídrico, altamente tóxico, pois ele entra na corrente sanguínea, inibindo a utilização do oxigênio pelas células e com isso causando a morte por asfixia. Como os níveis são mais altos no crescimento jovem, o risco de envenenamento por ácido prússico no gado é aumentado em novos povoamentos e sob qualquer condição em que os animais possam procurar crescimento jovem na ausência de outra forragem. Por exemplo, durante a seca e particularmente após a quebra das secas, quando estressadas, plantas atrofiadas começam a crescer. Ou seja, quando suas sementes saem da dormência e voltam a rebrotar. No entanto, o risco de envenenamento por ácido prússico ele pode ser reduzido, de forma que não permita que o gado paste no sorgo jovem, com menos de 50 centímetros de altura, alimentar os animais famintos com volumosos seguros, por exemplo, feno, antes de permitir que eles pastem o sorgo fresco, que pode conter altos níveis de glicosídeos cianogênicos, alimentar apenas feno de sorgo, que foi cortado em estação de baixo risco, pois a diminuição do teor de ácido prússico
no processo de fenação, ou então conservar o material duvidoso com silagem, pois já que o processo de silagem correto ele reduz os níveis de toxicidade em aproximadamente 50%. Outra opção também é a suplementação de enxofre, se houver deficiência, no caso, né, que aumente a eficiência do animal na conversão do ácido prússico no tiocinato não tóxico. Bom, em relação a pragas e doenças, embora muitas dessas doenças geralmente tenham um efeito bastante pequeno nas plantações de sorgo, seu principal significado reside no fato de que essas perenes atuam como hospedeiros alternativos para a doença com fonte contínua e de inóculo para infectar outras culturas, como o milho, a cana-de-açúcar e até mesmo o sorgo em grão. Tem grande potencial de erva daninha, já que é uma espécie de cultivo de ampla faixa latitudinal ao redor do mundo. E a venda de sementes de sorgo alum, que é uma espécie do mesmo gênero, ela foi restringida por meio de reversão ao progenitor rizomatoso do sorgo alepense, já que as sementes elas não conseguem ser distinguidas por ter uma aparência muito semelhante. Em relação ao efeito de herbicidas, a atrazina ela pode ser usada para controle pré e pós-plantio e pré e pós-emergência de gramíneas e ervas daninhas de folha larga, mas não deve ser utilizada em solos arenosos leves sob irrigação. As recomendações do fabricante sobre taxas e condições de umidade do solo devem ser seguidas cuidadosamente. Temos o 2,4-D, que também pode ser usado com cuidado para o controle de ervas daninhas de folha larga no estágio de muda, quando as plantas ainda têm cerca de 7 a 15 centímetros de altura. Temos o Fluoxipir, que pode ser utilizado para o controle de ervas daninhas de folhas largas pós-emergentes, quando as raízes secundárias se desenvolveram. Esses herbicidas não devem ser usados se alguma leguminosa for semeada na mesma área. E mudas e plantas jovens do sorgo forrageiro em outras culturas podem ser erradicadas com herbicidas de contato não residual ou glifosato. Bom, por fim, em considerações finais sobre a espécie do sorgo alepense, a gente pode considerar que ela é uma espécie de fácil estabelecimento e rápido crescimento, muito produtiva em solos férteis e a espécie pioneira com outras gramíneas e leguminosas perenes. Em relação a limitações da espécie, é uma espécie que exige alta fertilidade do solo, riscos associados ao envenenamento por ácido prússico, suas sementes não podem ser distinguidas de outras espécies do mesmo gênero e pode ser muito competitivo e possivelmente ter efeito alelopático em gramíneas associadas, difícil de erradicar a cultura de grãos subsequentes devido sua alta produtividade de sementes e sua alta ação invasora. Por fim, essa foi minha apresentação. Desde já agradeço a sua atenção e bons conhecimentos.